Então, o nosso tema de hoje é como enfrentar os dias maus. E o texto que eu escolhi para ser o texto principal desta mensagem está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Diz assim o texto sagrado: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, a vida cristã não é um navegar em mar azul. Todo crente tem dias difíceis, não importa quão santo seja esse crente, quão santa seja essa irmã, vai ter seus dias difíceis. Na verdade, eu até acho que quanto mais piedosa é a pessoa, mais difícil serão esses dias maus, porque vai ser sempre alvo do inimigo para tentar afastar esta irmã ou este irmão de Deus. Então, quanto mais você consagra a sua vida, prepare-se, você vai passar por dias maus. Mas felizmente, a maioria dos cristãos sabe que Jesus não é um salvador apenas dos bons dias. Ele está conosco quando as coisas vão bem, mas também durante os períodos difíceis, como o lindo testemunho que a nossa querida irmã acabou de nos trazer. Quando as dificuldades nos atingem, o Senhor não desaparece dizendo: volto quando você resolver tudo. Não, Ele é fiel em todos os momentos. O apóstolo Paulo se referia a esses momentos difíceis quando ele escreveu este texto. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Pense nisso. Em primeiro lugar, pense sobre esse tesouro que Paulo está dizendo aqui. Paulo diz: temos este tesouro. A que tesouro o Paulo se refere aqui? Este tesouro é o conhecimento e a presença de Jesus Cristo. É só você ler o versículo anterior e você vai ver Paulo dizendo que o conhecimento que nós temos de Jesus e a presença de Jesus na vida do crente é um verdadeiro tesouro. Só que ele continua dizendo: conservamos esse precioso tesouro onde? Em nossos corpos. A irmã Sônia e várias irmãs têm mencionado aqui a importância de cuidar dos nossos corpos. No entanto, essa palavra que Paulo diz, quando diz que nós temos este tesouro em vasos de barro, ele está dizendo que o nosso corpo é fraco. Ele está dizendo que o nosso corpo facilmente se quebra. Facilmente nós somos vencidos pela tentação. Por isso, a vigilância é fundamental na vida do crente. Paulo, usando as nossas palavras, ele está dizendo: sim, nós conservamos a presença de Jesus em nossos próprios corpos. Porém, os nossos corpos são fracos, facilmente tentados e facilmente quebrados. Meus queridos irmãos e irmãs, todos nós sofremos daquilo que a Bíblia chama de enfermidades. Paulo falou a respeito
das doenças de Timóteo, chamando por lições maravilhosas para a nossa vida. Muito bem, então o nosso tema de hoje é como enfrentar os dias maus. E o texto que eu escolhi para ser o texto principal desta mensagem está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Diz assim o texto sagrado: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus, não de nós. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, a vida cristã não é um navegar em mar azul. Todo crente tem dias difíceis, não importa quão santo seja esse crente, quão santa seja essa irmã, vai ter seus dias difíceis. Na verdade, eu até acho que quanto mais piedosa é a pessoa, mais difícil serão esses dias maus, porque vai ser sempre alvo do inimigo para tentar afastar esta irmã ou este irmão de Deus. Então, quanto mais você consagra a sua vida, prepare-se, você vai passar por dias maus. Mas felizmente, a maioria dos cristãos sabe que Jesus não é um salvador apenas dos bons dias. Ele está conosco quando as coisas vão bem, mas também durante os períodos difíceis, como o lindo testemunho que a nossa querida irmã acabou de nos trazer. Quando as dificuldades nos atingem, o Senhor não desaparece dizendo: volto quando você resolver tudo. Não, Ele é fiel em todos os momentos. O apóstolo Paulo se referia a esses momentos difíceis quando ele escreveu este texto. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Pense nisso. Em primeiro lugar, pense sobre esse tesouro que Paulo está dizendo aqui. Paulo diz: temos este tesouro. A que tesouro o Paulo se refere aqui? Este tesouro é o conhecimento e a presença de Jesus Cristo. É só você ler o versículo anterior e você vai ver Paulo dizendo que o conhecimento que nós temos de Jesus e a presença de Jesus na vida do crente é um verdadeiro tesouro. Só que ele continua dizendo: conservamos esse precioso tesouro onde? Em nossos corpos. A irmã Sônia e várias irmãs têm mencionado aqui a importância de cuidar dos nossos corpos. No entanto, esta palavra que Paulo diz, quando diz que nós temos este tesouro em vasos de barro, ele está dizendo que o nosso corpo é fraco. Ele está dizendo que o nosso corpo facilmente se quebra. Facilmente nós somos vencidos pela tentação. Por isso, a vigilância é fundamental na vida do crente. Paulo, usando as nossas palavras, ele está dizendo: sim, nós conservamos a presença de Jesus em nossos próprios corpos. Porém, os nossos corpos são fracos, facilmente tentados e facilmente quebrados. Meus queridos irmãos e irmãs, todos nós sofremos
daquilo que a Bíblia chama de enfermidades. Paulo falou a respeito das doenças de Timóteo, chamando de frequentes enfermidades. E a palavra enfermidade na Bíblia, ela tem um sentido mais amplo. Não significa apenas doenças, mas significa fraco, física e mentalmente. Há outros tipos de enfermidades, além das enfermidades físicas, e elas são igualmente difíceis de serem tratadas. Na minha opinião, as enfermidades da mente são as enfermidades mais comuns. Mas aqueles períodos inexplicáveis quando nós somos traídos pelas nossas emoções e estas emoções acabam confundindo a nossa mente. Deixe-me explicar isso melhor para vocês. É possível, por exemplo, ir-se para a cama sentindo-se feliz e mesmo assim acordar no dia seguinte com um peso enorme de desânimo na nossa cabeça. O dia todo você sente-se totalmente amarrado ou amarrada pelo seu estado mental. Você não sabe de onde veio isto, mas o peso simplesmente continua sobre você e não sai. Em outras palavras, culpa, medo e ansiedade são enfermidades da mente. Culpa, medo e ansiedade são enfermidades da mente. É provável que nesta manhã você pode dizer que não vive pelas emoções, mas na realidade você vive sim pelas emoções. Por exemplo, às vezes não conseguimos nos livrar das palavras ásperas que alguém nos dirigiu alguns dias atrás, ou podemos nos sentir rejeitados ou indignos, e estes sentimentos acabam tendo um efeito profundo sobre o nosso modo de viver. Nesta introdução, nós pudemos, irmãos, constatar que somos vasos de barro. Mas esses vasos de barro, tão frágeis, tão fraquinhos, têm um tesouro nele. Um tesouro. E este tesouro é o conhecimento e a presença de Jesus Cristo. Não apenas conhecemos Jesus, mas nós temos Jesus em nós. Jesus em nós, e Ele se faz presente em nós, pela presença do Espírito Santo. E também porque nós temos a mente de Cristo. Falamos nas doenças da mente, nas enfermidades da mente, que são as enfermidades mais comuns no ser humano, como culpa, medo, ansiedade. Mas olha que privilégio, como servos do Senhor, nós temos a nossa mente, ela está impregnada da mente de Cristo. O Senhor está conosco exatamente naquela parte da nossa formação humana mais fraca. Nós somos beneficiados pela presença de Jesus em nossa mente. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso tema é como enfrentar os dias maus. Feito essa exposição inicial dos dias maus, eu gostaria de começar a responder esta pergunta. E a primeira resposta é a seguinte: experimentar dias maus não significa deixar de ser espiritual. Você precisa entender isso. Se o seu dia mau envolve
um ataque demoníaco à sua fé. Você pode ser tentado a pensar que deixou de ser espiritual por estar passando por isto. Porém, nada pode estar mais distante da verdade. Esse é um velho truque do diabo. Nós precisamos estar atentos aos truques do diabo. O diabo não está preocupado com as pessoas que estão sem Deus no coração. Ele não está preocupado com quem não crê em Jesus. Esse povo está vivendo a vida deles lá fora, tranquilos, sem problemas. Sabe por quê? Porque já estão nas mãos do inimigo. Mas a preocupação de Satanás está em mim e em você. Ele quer nos atingir. E a primeira coisa que ele faz é tentar enfraquecer a nossa fé. E quando os dias maus surgem na nossa vida, nós achamos que não somos espirituais. Nós achamos que fulano e beltrano sim, que é crente forte, mas que eu não sou fraquinho, eu não tenho condição de vencer, eu não tenho a mesma fé da irmã Sônia, eu não tenho a mesma fé da irmã Selma. Eu queria ser como elas. Isto é arma de Satanás para tentar a enfraquecer a tua fé no Senhor Jesus. Você passar por lutas e problemas não quer dizer que você deixou de ser espiritual. E o que fazer então? Simplesmente aguente. A irmã Selma deu um testemunho aqui, né, irmã Selma? A irmã Selma aguenta. Ela glorifica o Senhor quando os outros estão arriados, abatidos. Ela está louvando o Senhor, ou seja, ela está aguentando. Está enfrentando os seus dias maus firme. Por quê? Porque o nosso Pai Celestial, Ele sabe exatamente o que você está enfrentando. E Ele cuidará de você. Ele cuidará. Lembre-se que Deus prometeu nunca lhe abandonar. Apenas mantenha-se voltada para Ele, unicamente pela fé. E você vai ver o que vai acontecer. Se você está atravessando esse tipo de sofrimento, é necessário que entenda, você não está deixando de ser espiritual ao suportar estes ataques. Você ainda é filha ou filho de seu Pai Celestial. E Ele não permitirá que você lute só. Essa luta sua não é só sua. Deus está contigo nesse momento da sua vida. Ele enviará o Espírito Santo para espantar todas as dúvidas do seu coração. E aqui vai um conselho. Não tente discutir com o diabo. Tem crente que briga com o diabo, que discute com o diabo. Esqueça ele. Despreze o diabo, porque você não pode provar nada para Satanás. Você não pode, mas em vez disso, quando o próximo ataque vier, corra para o seu Pai Celestial. E ali, na presença dele, aquiete-se com paciência e esperança, porque a tua vitória vai chegar. Vai chegar. Então, esta é a primeira resposta à pergunta: como enfrentar os dias maus? Experimentar dias maus não significa deixar de ser experiente. Vamos então para a segunda resposta a esta pergunta. Até o santificado Paulo teve dias maus. Paulo, ele foi atingido por um dia difícil ao viajar para a Macedônia. Veja aí o texto de 2 Coríntios 7, 5, que os irmãos podem acompanhar nos monitores. Porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro.
Este homem de Deus, irmãos, está confessando que o seu homem interior era afligido, não por um só, mas por vários medos, lutas por fora, temores por dentro, medos por dentro. Em verdade, Paulo não era sobre-humano, ele estava sujeito às mesmas emoções humanas que todos nós enfrentamos. Houve uma ocasião em que todos os crentes da Ásia se voltaram contra ele. Pessoas em favor das quais Paulo havia dado o seu próprio sangue. E ele registra no capítulo 12, versículo 15, se eu os amo cada vez mais, será que vou ser amado cada vez menos? Que coisa, né? Às vezes isso acontece conosco, né? Nós damos as mãos para ajudar alguém e depois este alguém se levanta contra nós. Paulo passou por isso. Como pode? Eu amo vocês cada vez mais e vocês me amam cada vez menos. São Paulo teve dias terríveis, mas ele nunca cedeu aos seus sentimentos e às tentações pelas quais passou. No seu pior período, ele testifica em 2 Coríntios 12, versículo 15, conforme nós lemos, não é? Vamos ali para o versículo de baixo 7 e o versículo 4, onde ele diz assim, sinto-me grandemente confortado e transbordo de alegria. Ele está feliz. Em meio a toda a nossa tribulação. Olha que coisa linda. Como nós precisamos de uma palavra desta. Como precisamos ouvir Paulo dizer isso para nós. Sinto-me grandemente confortado, transbordo de alegria. Não é porque está tudo bom, não. É em meio a toda a nossa tribulação. Não é, irmã Selma? A tribulação dela é enorme e ela está confortada, ela está transbordando de alegria. O médico não entende, o médico não compreende, mas ela está ali testemunhando no meio de toda a tribulação. Eu sinto-me confortado pelo Senhor. Eu transbordo de alegria porque a presença do Espírito Santo é real na minha vida. Você está atravessando um dia mau? Um longo tempo de desânimo? Está abatido? Sem coragem? Como você acha que Deus reage ao seu sofrimento? Ao que você está passando? Será que Ele lhe repreende ou castiga por você estar desanimada? Não, nunca. O Senhor nunca vai te castigar ou te repreender. Mas Paulo ensinou que o Senhor nunca está mais próximo e nem mais pronto a nos ajudar do que quando estamos abatidos e feridos. Olha só o que diz este texto, no capítulo 1, versículos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação. Quando eu estava lendo este versículo, eu fui buscar o significado desta palavra consola. Lá no sentido original, quando Paulo fala em grego, que ele nos consola, e eu descobri que esta palavra consola que Paulo usa aqui significa chama para ficar junto. O Senhor nos consola. O que é isso? Ele está nos chamando para ficar junto. Olha, eu estou aqui, fique junto de mim. Olha, o consolar é isso, irmãos, é sentir a presença de Jesus. Olha, Ele está juntinho de você, está te abraçando. Ele está te abraçando.
te consolando. Consolar quer dizer isto, chamar para ficar junto. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa impressionante. Quando experimentamos dias maus, o nosso Pai Celestial se aproveita dos dias maus para nos trazer para mais perto de si. E em terceiro e último lugar, respondendo à pergunta como enfrentar os dias maus, quero dizer isto para vocês esta manhã. Embora inevitáveis, os dias maus não devem ser perturbadores. Não fique perturbada com os dias maus, porque à medida que nós crescemos no conhecimento de quem nós somos e mantemos o nosso caminhar com o Senhor, os nossos dias difíceis vão se tornando menos intensos. E nós devemos, então, nos tornar mais sabedores em nossos tempos difíceis, que nós dispomos de todos os recursos necessários para tratar com o inimigo. O nosso Pai Celestial nos ama e Ele nos conforta durante qualquer acesso de raiva, durante nossos altos e baixos. Às vezes a gente acha que entristece o Senhor quando a gente se enraivece com alguma coisa, quando a gente se aborrece com alguma luta. Não, o Senhor não vai te repreender, mas Ele vai estar contigo nesses altos e baixos da sua vida. Veja, o grande desejo dele é que no meio de nossas provações comecemos a ter compreensão sobre quem somos e sobre o que possuímos sendo seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sabe que sempre somos jogados de um lado para o outro pelos ventos da vida. E muitas vezes, quando somos jogados de um lado para o outro, nós esquecemos-nos que somos filhos e filhas dele. Começamos a viver muito abaixo dos nossos privilégios, porém a sua palavra nos declara que somos herdeiros de Deus. Aleluia, aleluia. Muitos cristãos, irmãos, infelizmente, nunca se apoderam deste conhecimento. Ainda são infantis em seus pensamentos. Não enxergam que agora somos coparticipantes em tudo que o Pai possui. Ele nos adotou, Ele nos amou e nos colocou na escola da vida para sermos preparados para o nosso futuro glorioso. Ai de nós, se olharmos para a nossa vida pensando apenas em nossa vida terrena. Não, nós estamos sendo preparados pelo Senhor para o tempo vindouro que vem aí. Para a eternidade na qual passaremos com o Senhor, com nossos irmãos de hoje e do passado. Com Moisés, com Abraão, com Débora, não é? Vamos encontrar Débora lá. Será que ela é do jeitinho que vocês estão imaginando que ela seja? Será que ela é alta, baixa, gordinha, magrinha? Vocês vão saber nesse dia. Vão conhecê-la lá no céu. Ela já está lá nos esperando. E Deus tem reservado para nós, irmãos, um tempo eterno, para sempre, na presença dele, longe de todo o sofrimento que passamos aqui na terra. E quando olharmos para os nossos dias na terra, nós vamos ver que foi um tempo muito curto, comparado com o tempo que passaremos na presença do Senhor. Se Jesus é o seu Senhor e Salvador, então você é um filho de Deus. E porque é filho e filha dele,
você automaticamente é herdeiro, é herdeira de todas as riquezas do Pai. E co-herdeiro com Cristo, ou seja, tudo aquilo que Cristo tem da herança de Deus, você é participante dessa herança também. Isto quer dizer que Jesus possui todos os recursos necessários para nos tirar de qualquer dia mau que possamos enfrentar. Confia no Senhor. Esta manhã foi uma manhã de refrigério. O que ouvimos aqui, por todos aqueles que me antecederam, foram palavras gloriosas, palavras maravilhosas, que nos faz enfrentar os dias maus, de cabeça em pé, animados, animadas, sabendo que a vitória é certa pelo sangue de Jesus. Aleluia! E eu queria concluir deixando com vocês esse texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Que texto lindo esse, né, irmão? Forte demais. É um texto apropriado para esta manhã. Eu vou até ler de novo. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Se você ainda tinha alguma dúvida no seu coração, ela não existe mais. Ela se foi e você vai voltar para casa muito animada, porque o Senhor certamente está contigo. Paulo está dizendo, eu gosto muitas vezes de transformar o versículo nas minhas palavras, na minha forma de entendê-lo. E esse texto eu escrevi assim, Paulo está dizendo, Deus é fiel para cuidar de todos os seus interesses, negócios, finanças e os demais. Isto cobre o seu emprego, o seu alimento, o vestuário e a sua família. Além disso, há também as riquezas representadas pela bondade do Senhor, pela força do Senhor, pela sabedoria do Senhor, pela graça do Senhor. Viu que eu a sublinhei ali no texto, sua riqueza? E o meu Deus, segundo a sua riqueza. Que riqueza é esta? Sabedoria, força, bondade e graça. Louvado seja o nome do Senhor. Note que Paulo diz que Deus há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Em resumo, Paulo diz, você precisa de uma só coisa, Jesus. Jesus. Só é preciso buscar a sua presença e Ele, o próprio, providenciará tudo para você. Saia daqui esta manhã inteiramente convencido de que o seu Pai Celestial possui um grande carinho por você. Olha como isso fortalece a minha alma quando eu vou orar e eu vejo Deus tendo carinho por mim. O carinho de Deus, aquele carinho que você tem pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu netinho, pela sua netinha, não é? Aquele carinho que você tem, aquela atenção que você dá, toda especial, não é? Deus faz isso conosco. Ele tem carinho, Ele nos acaricia, e esse carinho do Senhor faz um bem enorme para a nossa alma. E eu termino dizendo, prezado irmão, prezada irmã, você pode ter maus dias chegando, mas você precisa ir ao ponto onde possa dizer, Jesus, lanço agora sobre ti todos os meus cuidados. Sou um herdeiro das riquezas de Deus em Cristo Jesus e sei que estas riquezas incluem o
o suprimento completo de todas as minhas necessidades físicas, morais e espirituais. Podes crer, Deus fará isto na sua vida. Que Deus abençoe a todos, grande e abundantemente. Amém.